Gostaria de cumprimentar a todos os presentes com a paz do Senhor. Nesta tarde nós temos uma alegria muito grande de estar aqui reunidos, aqui na sede, na subsede de Guaxupé, neste 14º Congresso da Mocidade Unida Pentecostal do Sul de Minas e do Leste Paulista. Nós estaremos realizando nesta tarde o nosso painel de debate, algumas questões que envolvem a juventude cristã e que são razões da nossa interpretação nesta tarde. Serão feitas algumas colocações e nós debateremos aqui alguns assuntos pertinentes à juventude cristã. De abertura, eu já gostaria de colocar um ponto de muita preocupação que tem sido causada ultimamente, que não tem como nós falarmos de juventude se nós não falarmos, de certa forma, de alguns assuntos. E para que esses assuntos sejam abordados aqui nesta tarde, nós temos alguns irmãos, alguns líderes, pastores regionais que estão aqui nesta tarde para debater conosco esses assuntos. Nós temos a presença aqui nesta tarde, nosso irmão Marcos, pastor Marcos, ali da subsede ali de São Sebastião do Paraíso. Nós temos também nosso irmão Hélio, que é o líder geral da Mocidade Unida Pentecostal, Sul de Minas e Leste Paulista. Nosso irmão Silvério também aqui está. Nós temos os jovens também da liderança estando aqui conosco para debater esses assuntos. Pastor Edson, pastor regional do Imococa, e pastor Sebastião, aqui responsável pelo setor de Guaxupé. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aos presentes, os irmãos têm a liberdade de fazer a sua colocação aqui nesta tarde, é que não tem como nós falarmos de juventude se nós não falarmos de tecnologia. Nós temos um mundo pós-moderno, e este mundo pós-moderno implica no uso das tecnologias. E nós temos visto ultimamente uma excessiva exposição da vida, da imagem, da juventude cristã através dessas novas tecnologias que foram introduzidas, principalmente com as redes sociais. E o que muitas vezes tem preocupado essa sociedade são as participações, os comentários e a superexposição da juventude nas redes sociais. Até que ponto esta tecnologia realmente tem contribuído para o crescimento do Evangelho, ou ela tem gerado em nossa geração esta excessiva exposição das imagens dos jovens. Gostaria, desde então, já está abrindo o nosso momento, os irmãos têm a oportunidade de fazer as suas interpelações também nas questões. A paz do Senhor para todos que estão aqui. É importante quando se trata dessa questão referente às redes sociais, porque nós temos dentro desse contexto vinculado à net o uso correto e o uso incorreto. E é importante que o jovem cristão ele saiba separar isso. E muitas das vezes ele só vai ter sabedoria para separar o que é bom e o que é ruim, ou o que é lícito do que não é lícito, quando ele sente a presença ou sente o temor do Espírito Santo, que o faz discernir o que é bom e o que não é. Então, com relação a isso, é muito importante que cada jovem tenha ciência, que é importante todos esses aplicativos. Sim, é importante utilizar a tecnologia para o bem, tendo discernimento do que vai ser bom ou não para a nossa vida. Outro ponto de igual importância e preocupação nossa é a respeito também do mundanismo na igreja. Nós vemos pela palavra do Senhor que a igreja é chamada para ser a diferença neste mundo, para fazer a diferença, ser o sal da terra. E nós temos visto que muitas vezes, para atrair esta juventude para a igreja como um todo, em alguns momentos, tem se utilizado de certas práticas
com o intuito de atrair essa juventude, práticas mundanas, no intuito de, acaba por si só introduzindo esse mundanismo na igreja. Nós temos visto por aí festas, costumes esses que são mundanos, que estão sendo introduzidos. Por exemplo, festas como Carnaval, festas como Halloween, festas como Festa Junina. Nós temos visto por aí que igrejas têm realizado festas juninas, gospel. Recentemente, nós contemplamos o Halloween gospel. Para não colocar o nome de Halloween, colocaram de Zuzwin ou Festa do Elohim. Nós temos visto Carnaval gospel. Nós temos visto festas mundanas tentando ser adaptadas para o cristianismo, visando atrair os jovens. Eu gostaria da colocação do nosso irmão Marquinhos, pastor Marquinhos, colocasse, tem trabalhado com os jovens ali em São Sebastião do Paraíso, se realmente essas atitudes, essas estratégias, elas são realmente eficazes para a igreja do Senhor, ou se elas são tentativas erradas e têm desvirtuado a igreja do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Visto que o que atrai o jovem para a igreja é o Espírito Santo, nós vemos esta colocação, essas festas têm trazido um certo prejuízo, e todos que atraem, que vai à procura disso, eles estão indo de mal a pior, não tendo ali uma sabedoria. Por isso, o crente, nós somos sal da terra e luz do mundo. Eles têm que copiar em nós, como nós ouvimos hoje, também pela a palestra sobre a reforma protestante. Nós que temos que influenciar, e não essas práticas como Halloween, festa junina, carnaval, gospel. Isso não é de Deus, isso não pertence a Deus. O jovem, nós podemos sim ganhar os jovens através da palavra de Deus, aplicando a verdadeira palavra de Deus, e não nos deixando levar, como muitos que se dizem cristãos estão fazendo, abrindo as portas para o mundanismo entrar. Nós temos que ser contra. Os jovens hoje, eles precisam de ouvir a palavra, pois a palavra transforma, a palavra regenera, e a palavra também dá direito do homem entrar no céu. Amém. Nós temos aqui 2 jovens também participando, e eu gostaria de ouvir os dois nesse sentido. Colocasse o seu nome na sua resposta também, para a sua identificação. Mas nós temos aqui um paradigma, um preconceito de que a nossa juventude é uma juventude que não se familiariza muito com o estudo da palavra. É costume, às vezes, ouvir as pessoas dizerem que o jovem cristão ele não gosta de palavra, o jovem cristão ele gosta de show, ele gosta de louvor, mas o jovem cristão não tem muito interesse com a palavra de Deus. Eu gostaria de ouvir a juventude também nesse sentido, até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é um preconceito que foi introduzido na nossa sociedade. Como todo jovem, é muito difícil de se estudar, porque o jovem sempre busca as coisas mais fáceis para ele, sabe? Nunca é aquilo que é mais difícil, ou que vai levar ele para o caminho certo, sempre para o caminho errado. Então, a igreja, ela ajuda muito nessa parte, sabe? Ajudando o jovem a seguir o caminho certo, que é o caminho da verdade. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Letícia. Mediante essa questão sobre a palavra de Deus, eu sempre tenho em mente assim, que o jovem na atualidade precisa ter foco, ter força e fé para poder renunciar todos os tipos de pecado,
os desafios que vêm na nossa atualidade, né? Que é um desafio muito grande, principalmente quando se trata do mundo virtual. Mas se o jovem ele tem força, ele tem foco, ele tem determinação, ele consegue ir avante, ele consegue os seus objetivos, mediante a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Outro ponto muito comentado ultimamente, creio que todos devam estar acompanhando, são os casos de escândalo envolvendo o mundo chamado gospel. Este mundo que nós vemos dos cantores e pregadores, este mundo que ditamos como gospel. Cantores, pregadores se envolvendo com coisas ilícitas, cantores e pregadores famosos, isso a Bíblia diz que ai daqueles por qual vem o escândalo. E são pessoas influenciadoras, pessoas que costumam influenciar a vida de um jovem cristão. Até que ponto, em que é a responsabilidade? Muitas vezes tributamos a este mundo gospel, esta situação pela qual nós chegamos. Porém, até que ponto é somente responsabilidade dessas pessoas? Até que ponto a igreja do Senhor, ela também não é participante disso? Altos valores, altos cachês, nós temos contemplado aí pelos noticiários algumas denominações que já se pronunciaram contrária ao pagamento de ofertas exorbitantes que nós temos a contemplar. Por aí, uma denominação, a Igreja Batista já se pronunciou que não estará mais custeando e ofertando valores tão grandes a pregadores e cantores, na forma como um todo. Então, até que ponto isso, em que ponto estes escândalos podem contribuir no mau andamento ou desvirtuando a nossa juventude do foco que está em Cristo Jesus? Queria passar essa oportunidade ao nosso irmão Silvério, responsável ali pela liderança da juventude ali em Mococa. Eu acho que o primeiro ponto, irmão Carlos, seria a instrução, primeiramente, que nós temos na nossa igreja, principalmente com a escola dominical, que eu acho que é a melhor escola do mundo. Se o jovem começa desde pequeno já a frequentar a sua escola dominical e ter aquele ensino, ter aquela instrução, para que ele possa chegar na sua juventude, ele tem como colocar na balança o que é certo, o que é errado, o que vale a pena, o que não vale a pena, certo? Ele não vai ter esse problema na sua juventude, na fase adulta. Mas como nós vemos nos dias de hoje, a mídia está influenciando muito a respeito desses escândalos, as pessoas, os jovens que não têm essa instrução, que não têm um ensinamento certo dentro de suas igrejas, pode sim ser influenciado por esses escândalos e pode-se até atrapalhar a sua vida espiritual, certo? Mas quando nós, como eu já disse, quando nós temos uma instrução, nós temos um ensinamento que nos capacita, o Espírito Santo vem nos capacitando desde pequeno, nós temos como renunciar sim a esses escândalos e nós não concordamos com esses escândalos. Então nós vamos abrir aqui algumas oportunidades aos jovens, a jovem que desejar realizar aqui uma pergunta, colocar um ponto de vista, uma pergunta para os nossos debatedores, tem a oportunidade, se dirija ali à tribuna, aguarde a sua vez para que nós possamos destinar a oportunidade. Nós temos um jovem, identifique-se, fale o seu nome. Meu nome é Kendi, eu sou da igreja de Monte Belo, e o meu ponto de vista é assim: eu acho que não tem como os costumes mundanos entrar na igreja se não tiver uma intervenção de alguém.
Como, por exemplo, já vimos aí muitas coisas entrando na igreja, como música, dança. Até esses dias eu estava vendo na TV que agora eles estão colocando a capoeira gospel. Capoeira é usada para adorar o orixá. Aí falaram agora que está sendo a capoeira de Jesus e que em vez de adorar o orixá, está adorando a Deus. Mas eu acho que assim, que a origem de cada coisa já veio para, por exemplo, confundir muitos salvos. Aquele que é salvo vai tentar ser confundido por quem está no mundo, porque o inimigo não vai tentar de jeito nenhum, não vai parar de tentar o povo de Deus, porque a única coisa que ele quer é levar para ele que o céu não seja preenchido novamente, né? Mas como jovens, assim, na igreja, porque muitos jovens estão se perdendo, outros estão na droga, não tem nem força. Se a gente não for lá, não dá uma força. Mesmo assim, tem jovens que não conseguem vir para a igreja. E a gente, como nosso dever estar aqui na igreja, é interceder por cada um daqueles que estão lá fora e que não deixar esses costumes mundanos atingir a nossa vida. Amém. Muito obrigado. Pai do Senhor, igreja. Então, o meu ponto de vista é sobre a rede social. Eu senti assim de falar de Deus, tocou no meu coração quando o Senhor falou sobre a rede social. Eu pensei assim, Jesus disse, ide pelo mundo e pregar o Evangelho. E muitas vezes a gente se preocupa muito com as coisas da gente e não mostra o Evangelho na rede social, não prega, não leva o Evangelho na rede social. A gente não ocupa um tempo especial para falar de Jesus. É um veículo de comunicação muito grande que pode chegar a muita gente. E muitas pessoas precisam de uma palavra, precisam de um consolo, precisam de alguém para levar o Evangelho. E por que não levar pela rede social? Por que não se esforçar mais e a cada dia, todos os dias, negar nós mesmos e pregar a palavra de Deus na rede social? É esse meu ponto de vista. Amém. Muito obrigado. Diante dessa posição, temos presente aqui 2 pastores regionais. Queria ouvir o pastor Sebastião, responsável pelo setor de Guaxupé. Qual é a posição da igreja, qual é a responsabilidade da igreja perante essa entrada deste mundanismo e o que a igreja pode fazer para orientar, para encaminhar a nossa juventude para o caminho reto, que é o caminho do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. A igreja tem um papel fundamental em tudo isto, porque fomos chamados, inclusive os pastores, foram chamados para o ensino da palavra de Deus, em ministrar a palavra de Deus da forma correta como ela é, sem nenhum acréscimo, sem nada que possa trazer um certo valor, uma certa ideologia para a própria pessoa, mas sim temos a responsabilidade de ensinarmos a palavra de Deus, e é ela que é a fonte de transformação, de mudanças. Nós somos apenas um veículo de comunicação onde o Senhor Deus, na sua bondade, através da sua palavra ministrada, ela vai fazer um efeito maravilhoso no coração das pessoas, e no fim nós vemos um resultado, como estamos vendo nesta tarde, uma juventude sadia, santa, liberta, transformada, mudada pelo poder do sangue de Jesus e da sua palavra. Nós também temos presente nesta tarde, pastor Edson, responsável pelo setor de Mococa, e outra questão altamente difundida nesses últimos tempos tem sido os ataques violentos, agressivos e de forma veemente de uma parcela da sociedade que visa destruir a família. Nós sabemos que biblicamente é algo que iria acontecer, porém nós devemos entender e nos preocupar com estas ações, principalmente acerca do conceito da ideologia de gênero. Recentemente, a autora, pensadora, ideóloga da ideologia de gênero esteve no Brasil apresentando seus conceitos, e nós temos visto que a ideologia de gênero tem tentado entrar nas nossas escolas, tem tentado entrar também nas nossas igrejas. E qual é a responsabilidade da igreja perante esses últimos acontecimentos
estas tentativas que têm sido acometidas na nossa sociedade. Qual o papel da igreja perante estas últimas interpelações, também esses últimos projetos que têm sido instaurados no governo a fim de acabar com a nossa família, a família do Senhor? Irmãos, a paz do Senhor. Eu vejo assim, olha, o diabo ele muda de estratégia, porque quando não funciona, ele tem sempre uma estratégia nova. Pastor Sebastião, nós convertemos há 35 anos atrás, éramos jovens, e naquele tempo tinha uma ação também do diabo para tirar a gente da igreja. E hoje ele mudou as estratégias, ele tem as suas formas atuais, usando os meios de comunicação, usando as autoridades para criar leis para barrar o Evangelho. Então, uma dessas questões é a ideologia de gênero. Nós, lá em Mococa, nós começamos a buscar palestras nas igrejas para os pais, para que os pais preparassem melhor os seus filhos a enfrentar a escola, entendeu? Foi até barrada, eu também não sei se ela conseguiu ir avante, mas ela foi implantada na mente das pessoas já, entendeu? Então nós começamos a trabalhar com os pais a mostrar essa lei, qual seria o prejuízo para a família e para a criança, para a igreja, para os nossos jovens. E instruímos os pais a trazer os filhos para a escola dominical, os pais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Nós temos uma pesquisa do dia, nós estávamos numa reunião com jovens e adolescentes, e eu perguntei para eles quem era a prioridade número 1 na vida deles. Eles disseram, Jesus. Vou perguntar para os jovens aqui, quem é a prioridade na vida de vocês, jovens? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe celular? A maioria. Naquela reunião, a maioria tinha celular e não tinha Bíblia. Então ele perguntou isso quando a pessoa está mais envolvida com as redes sociais que com a palavra de Deus. Então, se nós deixar que o mundo entre em nós, não é tanto na igreja, é na gente. O mundo que entrar na vida de cada um de nós. Eu preciso fazer a minha parte, me defender. Se você, moço, faz a sua parte, você vai influenciar quem está do seu lado a não acreditar essas coisas do mundo aí, essas novas ideologias que o diabo tem lidado. E dentro delas, mais para atacando mais a criança, que é a ideologia de gênero, mas tem havido uma transformação diabólica da sociedade. E o papel da igreja é esse. Nós temos um antídoto, que é a palavra de Deus a ser ministrada. Então, o jovem que não perde escola dominical, não perde culto de ensino, está na oração, está lendo a Bíblia, ele está bem vacinado. E a família também bem vacinada. Agora, a questão de ideologia de gênero é um absurdo. Essas novas, agora dizendo que é arte, né? Está agora nos museus, e aquela exposição do Banco Santander lá, um absurdo, uma aberração. Mas a igreja deve manter firme. Ela é a coluna da firmeza da verdade, somente como o pastor Sebastião disse. É a ministração da palavra, incentivando os nossos jovens, estar lendo a Bíblia, orando, nosso adolescente, e os pais cuidar melhor dos filhos. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, não o que ela quer andar, é que ela deve andar. Não, ela quer escolher esse caminho, é para ensinar o caminho que ela deve andar, e não o caminho que ela vai escolher para andar. Eu acho que todos aqui devem estar, os jovens estão, se você perguntar para os pastores aqui, quer cobrar alguma coisa, é uma oportunidade, é um debate, né, pastor Sebastião? Pode cobrar para o pastor Sebastião aqui. Eu acho que é uma hora de vocês levantar aí. Eu falou sobre rede social e eu fiquei assim preocupado, porque esse dia a gente devia ver o moço no vigia, né, irmão? Vamos tomar cuidado, não citar nome de ninguém aqui, mas o moço está namorando e posta uma foto lá, pastor, não sei se aqui acontece isso. Viu, moço? O moço está namorando, às vezes posta uma foto lá que vai causar um desconforto muito grande. E aí vai ficar na rede social, todos vão ver, vai trazer para a reunião de obreiro, e aí o pastor não tem como ajudar. Você entendeu? Os obreiros vão cobrar, dizendo: pastor, olha aqui, está exposto na rede social, o que o moço postou, o que a moça postou aqui na rede social. E aí o pastor não vai ter como fazer nada por você lá, a não ser tomar atitudes, às vezes não vai ser bom. Então, vigiar, gente, vamos tomar cuidado. A Bíblia diz: vigiar e orar. Primeiro tem que vigiar. Nós temos uma pergunta final, e nessa pergunta final eu gostaria do respaldo de todos os nossos irmãos debatedores. Se porventura algum dos jovens, das jovens ali presentes tiver mais alguma colocação a ser feita, já se coloque em posição na nossa tribuna para fazer a sua colocação. A pergunta que nós gostaríamos de lançar agora, neste momento final deste painel de debate, é acerca também
nesse ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Inclusive é a temática também trabalhada nesse 14º Congresso com a Mocidade Unida Pentecostal do Sul de Minas e Leste Paulista. Eu gostaria de ouvir o nosso irmão Wellington. Quando Martinho Lutero assim afixou as 95 teses ali na Alemanha, indo contra muitas vezes o pensamento que vigorava na Igreja Católica acerca de algumas temáticas, e essas eram as 95 propostas de Martinho Lutero. Martinho Lutero, assim como os demais pensadores, veio propor uma nova visão, que são as 5, nós entendemos como as 5 solas. E desde então a igreja foi entendida naquele momento como a reforma protestante. Protestante é aquele que protesta contra algo. E hoje, 500 anos depois daquelas 95 teses, até que ponto nós vivemos realmente a implantação dessas 95 teses? Ou será que estamos necessitando de uma nova reforma? Bom, é importante a gente mencionar que estamos aí celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, e eu entendo, nós como cristãos, nós entendemos que esse fator aconteceu pela bondade, pela graça de Deus, o santo, o homem, a qual valorizou, em algum momento valorizou a Escritura, e no momento em que ele valoriza a Escritura, ele tem a revelação divina. Então, dentro dessa questão das 95 teses, foi dentro de uma revelação, e vamos imaginar assim, dentro de um momento em que a igreja teve a liberdade de expressar o valor da palavra. Passados 500 anos, nós temos então algumas circunstâncias que são piores, talvez, do que os erros de 500 anos atrás. Então vale a pena, nesse momento de celebração dos 500 anos, nesse painel, a gente trazer à tona a importância. Nós sabemos, o pastor mencionou a respeito agora do seu lado da Bíblia, mas nós sabemos que há necessidade fundamental de nós valorizarmos a Escritura, porque senão nós vamos cair em erros piores do que o que viveu a igreja 500 anos atrás. É importante que todos os jovens valorizem a palavra, valorizem a Escritura, tenha conhecimento da palavra de Deus, a fim de não cair em erros que pode prejudicar, como foi mencionado também no dia de hoje, como já foi mencionado também nessa plenária, a questão, nós vamos ofertar a pregadores coisas absurdas para ele vir aqui ministrar uma palavra. E existem alguns critérios, algumas questões mencionadas a isso, que são pontos errantes. Nós temos que saber até que ponto nós podemos cooperar, a quem nós vamos convidar, para que de fato evidencie a palavra de Deus, não necessariamente alguns shows. Hoje nós temos aí, vamos imaginar, Brasil afora, podemos dizer até mundo afora, questões que realmente complicam a vida do cristão, líderes que ensinam errado, ensinam a Escritura de forma errada, como ensinavam há 500 anos atrás, de uma forma errada. E nós temos o privilégio de ter a Escritura em nossas mãos, poder aprender e poder ensinar a Escritura na sua essência da verdade. Então, vale a todos os jovens, a todos que valorizem a palavra de Deus, que valorizem a leitura da palavra de Deus. Ela é vitória para a nossa vida e é liberdade para a nossa vida. Eu gostaria também que os nossos irmãos deixassem uma mensagem para a juventude, os nossos irmãos que são líderes, pastores, que têm contato direto com a juventude, deixassem uma mensagem final para todos os jovens cristãos que têm um propósito com o Senhor Jesus. Meus irmãos, a todos os jovens, meus irmãos, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento, para termos uma vida próspera, longe do fanatismo, longe da ideologia de gênero.
crescerem longe da idolatria, precisamos crescer na graça e no conhecimento. E essa preocupação o Ministério de São Bernardo do Campo tem com os jovens, estudos com os jovens, escola bíblica dominical, culto de ensino. Então, aproveite, fica firme com Jesus, aproveitando esses departamentos que a igreja oferece a você. E você vai ganhar outras almas para o reino de Deus. Mais uma vez, por nos dar a oportunidade, eu queria deixar aqui uma mensagem simples, mas eu acho que é uma alta ajuda para todos os jovens, que vocês têm que ter em mente que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, em quem vós habita o Espírito Santo de Deus. No momento que você começar a saber que a sua vida, que você, como se fosse, imagina você uma casa, certo? E toda casa geralmente precisa de uma reforma, precisa de um conserto. Às vezes, quando ela se deteriora, quando ela começa a rachar, quando a pintura começa a ficar feia. Então, o Espírito Santo de Deus vem como se fosse uma reforma e deixa a sua casa perfeita, em boas condições de uso. Então, a vida de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, não deixe qualquer pessoa adentrar a sua casa. Somente o Espírito Santo de Deus, que ali Ele vai cuidar, Ele vai administrar a sua casa. E no momento que você deixa uma outra pessoa, um outro inquilino errado entrar na sua casa, ele vai bagunçar, ele vai quebrar alguma coisa, vai deixar várias coisas fora do lugar, e você não vai conseguir, às vezes, voltar como era antigamente. Então, no momento que você colocar o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai notar que Ele vai cuidar da sua casa e trazer a sua casa em perfeito estado. Amém? Mediante a comemoração da Reforma Protestante, os jovens na atualidade têm que se posicionar, a renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que agrada a tua carne e se posicionar na presença do Senhor. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, observando a palavra do Senhor. Não deixando, como nosso irmão Silvério disse, não deixando que nada que faça mal à tua vida espiritual entre no teu coração, mas esconde o teu coração, guarde a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E quem que observa a palavra do Senhor, o jovem na atualidade que observa a palavra do Senhor, ele é próspero, ele sempre segue avante, porque Jesus, Ele nos honra, Ele honra a nossa fé, Ele honra o jovem da atualidade. E não vamos desprezar os valores espirituais, os valores da palavra de Deus. Somente assim seremos prósperos e seguiremos avante. Bem, a palavra de Deus, ela acaba se distanciando cada vez mais dos jovens. E ela está acabando perdendo o seu valor. E a cada ano que passa, tentando perder a credibilidade da palavra de Deus. E o jovem deve seguir sempre a palavra certa, não se confundindo com o mundo que está aí fora. A minha mensagem é esta, nós temos isso que está acontecendo aqui hoje, né? Nós vamos chegar no céu junto dos jovens, um ajudando o outro, exortando um ao outro, não empurrando para o mal, mas para o bem. Nós vivemos para isso, para ser amigo, companheiro, nós somos um só corpo. Então nós temos que se esforçar para ajudar. Ajude aquela pessoa que ninguém gosta de ajudar, e o moça, aquela menina, aquele moço que talvez está meio excluído, ajude ele. E eu queria só ler um texto aqui. Foi uma mensagem que o pastor Antônio Rodrigues deixou para a gente ali em Mococa, no estudo para casais, mas vale para todos nós, isso é importante de ajudar alguém. Diz assim, olha, é bem pequeno. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais.
Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada da natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem suas próprias águas, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham suas fragrâncias para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontre, continue fazendo o bem. Nesses últimos dias que estamos vivendo no pleno século XXI, e agora nesse ano comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, ela traz para nós uma responsabilidade muito grande de analisarmos também como foi na Idade Média e o que está acontecendo na atualidade, o que estamos passando, o que estamos vivendo. O jovem Martinho Lutero, ele foi transformado, mudado completamente por uma palavra apenas: o justo viverá da fé. Mudou a vida dele. Ele estava acostumado a celebrar missas e falar muito da palavra em jornais, em sites e outras coisas, da sua marca de ideologia que ele estava acostumado. Porém, quando ele abriu a palavra de Deus, ele leu, ele encontrou uma virtude, um poder tão grande que mudou completamente a sua vida, numa época em que a Bíblia estava proibida por todos. O que eu quero dizer com isso? É que agora, no pleno século XXI, a Bíblia está espalhada por todos os lados. Porém, poucos estão dando o devido valor à sua santa palavra, a respeito, ao lê-la e saber que Deus está falando comigo através da leitura da sua palavra. Tantos entretenimentos com relação à Bíblia. Quanta coisa está acontecendo, fazendo com que nós desvirtuemos o nosso foco de ler a Bíblia Sagrada. Escutando, olhando, analisando filmes e até novelas bíblicas, mas a essência da palavra de Deus nas Escrituras, como nós sabemos, o período de 1.600, 1.500 a 1.600 anos que nós tivemos a oportunidade de ver esse livro que nós temos nas nossas mãos, escrito por homens com tanta responsabilidade, homens de Deus, homens que foram comprados e chamados, vocacionados para isso, para trazer uma palavra genuína para nós. E muitas vezes estão inculcando na cabeça, no meio do povo, principalmente da juventude, para que desvirtuem, ouça, simplesmente veja como é que é e não leia. Então, leiamos a Bíblia, procuramos o estudo da palavra de Deus, errai-vos por não conhecer as Escrituras. E então, assim sendo, tudo que foi dito aqui, algo muito importante, algo maravilhoso, que nós temos que levar em conta, em consideração, e muitas outras coisas. Tomara, Deus, que nós tenhamos outros momentos para nós discutirmos e analisarmos mais a palavra de Deus. Juventude, seja como Martinho Lutero, seja um vencedor pela fé. Amém, pastor. Na nossa tribuna nós temos mais uma jovem, a última interpelação deste painel de debate nesta tarde. Meu nome é Fabiola, eu sou de Mococa, e eu quero encerrar aqui dando uma palavra sobre, diante de tudo que aqui foi comentado, para nós mantermos firmes no Senhor Jesus, porque não foi fácil chegarmos até aqui, né? Eu sou nova,
os irmãos aqui que são mais antigos, eles com certeza sabem mais do que eu e mais do que muitos jovens que estão aqui. O quanto foi difícil chegarmos até esse momento, comemorarmos mais esses anos da Reforma Protestante. E a palavra que eu quero dar para os jovens é que nós possamos permanecer firmes. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, se não me falha a memória, a Bíblia nos fala para nos mantermos firmes, porque fiel é Deus que prometeu. Esse capítulo ele fala sobre promessas, sobre o cumprimento das promessas de Deus. E mesmo que eu creio que cada um aqui tem a sua promessa particular com Deus, aquela promessa que Deus fez para a tua vida, mas nós, como igreja, temos a promessa de que Jesus voltará. Ele vai voltar para nos buscar, mas isso só irá acontecer. E mais para frente, no versículo 36, se não me engano, vai falar sobre a paciência, para nos mantermos pacientes, que por nós obedecermos a palavra do Senhor Jesus, Ele vai cumprir tudo aquilo que nos foi prometido. Então, e essa promessa, Deus ele está falando sobre a sua vinda, sobre nós irmos morar no céu. Então, através da obediência, através da fé, é que nós iremos alcançar essa promessa. Então, que cada um de nós iremos nos mantermos firmes. Se até daqui a vários anos Jesus não voltar, que nós continuamos firmes no Senhor Jesus, ou que Ele venha voltar amanhã, ou daqui a 2 segundos, que todos nós possamos subir a glória e contemplar a grandeza do Senhor Jesus. Mas tudo isso através da fé e através da obediência no Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu gostaria também de agradecer a todos os jovens, líderes setoriais, pastores regionais, que estiveram aqui debatendo essa temática, nesse painel de debate, nesse 14º Congresso com a Mocidade Unida Pentecostal do Sul de Minas e do Leste Paulista. Para finalizar e já encerrar este trabalho, eu gostaria de deixar uma mensagem aos jovens. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser participantes das obras das trevas, mas que nós, antes de tudo, condenemos-as. Ou seja, a temática tratada pelos jovens aqui é vencendo por aquele que nos amou. Para que nós vençamos, para que nós tenhamos vitória na nossa vida cristã, a vitória passa necessariamente por renúncia. O jovem é chamado todo dia a renunciar algo na sua vida, é chamado a deixar de lado certos atributos, desejos mundanos, para se ligar cada vez mais em Cristo Jesus. Renúncia não é ser careta, renúncia não é ser antiquado, renúncia não é ser quadrado, renúncia é ser cristão, renúncia é ser algo maravilhoso por amor a Cristo Jesus. Que todos os jovens possam ser verdadeiramente renunciadores deste mundo, para que possam cada vez mais se ligarem a Cristo, em nome de Jesus. Então, está terminado, em nome de Jesus.